Inicialmente, eu queria passar para vocês um status que a gente tem pesquisado aí de cibersegurança no Brasil. Hoje, 95% das empresas entendem ainda, não por questões do pessoal técnico, mas por questões de visão dos próprios empresários ou gestores de órgão público, que segurança basta utilizar somente a tríade mínima, né, que é Endpoint Protect, Firewall, Backup. Depois a gente tem aí 3% que consegue colocar alguns outros produtos, né, e soluções de segurança de forma híbrida, né, tanto a parte on-premise como a parte também em cloud, através de controle de acesso à rede, controles de ativo, do fator de autenticação, criptografia, análise de vulnerabilidade da infraestrutura. Volto a dizer que esses produtos nós também ofertamos junto aos nossos clientes. E somente 1% é que faz alguns recursos mais avançados, né, de gerência de acessos privilegiados, prevenção de perda de dados para atender LGPD e alguns procedimentos de análise de vulnerabilidade e teste de penetração da infraestrutura. Também aplicações de banco de dados. Dentro desse contexto aí, algumas empresas já estão fazendo sistema de conscientização dos seus usuários. E aí tem o restante do mercado, que são os primos ricos, são notadamente o pessoal da área financeira, que além de tudo isso acima citado, eles também têm centro de operações de segurança gerenciado 24% e teste de recuperação de desastre de forma contínua. O que é que nós estamos vendo hoje com relação ao status das instituições no Brasil relacionado aos ataques, né? O Brasil hoje é o país mais atacado da América Latina. De acordo com esse relatório aí que está em tela, em 2021, tivemos no Brasil 39 ataques contra 23 do México, 14 do Peru e 12 da Argentina, 10 do Chile. Só que em 2022, esse número no Brasil já aumentou para cerca de 60 ataques. Os agentes de ransomware, que são os mecanismos mais utilizados aí pelos cybercriminosos, eles têm fornecido um ganho financeiro muito grande. Isso tem incentivado, porque o país, chamado Brasil, segundo estudos, tem feito pagamentos de resgates da ordem de 58% de todos os casos. Então, isso está sendo um negócio muito interessante para os cybercriminosos. Além de que eles fizeram uma evolução na forma de ameaça aos sites que foram atacados. Nós temos conhecimentos que eles estão partindo, inclusive, para situações impensadas ultimamente, né? Recentemente, que eram atacar UTIs de hospitais e solicitar resgates aos parentes dos pacientes que estão hospedados lá, que estão internados lá, para poder fazer a volta do ambiente da UTI. Que, notadamente, todos eles têm acesso à internet de alguma forma. Vejam que a situação dos cybercriminosos já está passando até do limite ético. Esse levantamento ele partiu de uma pesquisa em 62 companhias. E a gente verifica aí que essas companhias reportaram que o phishing ainda continua sendo o principal mecanismo de ataques, seguido por ransomware, que tem crescido substancialmente. Os demais, que são vírus DDoS e phishing, já têm uma participação menor. Importante para vocês levarem para os gestores financeiros das suas empresas, os que liberam verba para investimento, a média nas pequenas e médias empresas hoje está na faixa de R$300 mil ano em segurança da informação. Quais são as principais causas de incidentes que a gente tem verificado aí no mercado? Primeiro é falta de seguranças e testes e simulações de ataques gerenciados, ou seja, as empresas contratam algumas soluções de segurança, mas não testam para ver se elas estão realmente funcionando. Seja porque elas estão mal configuradas ou versões desatualizadas.
E o último item é a questão do usuário, né? Não adianta você ter várias ferramentas, você não ter um sistema, um procedimento de treinamento e conscientização dos seus usuários para diminuir as oportunidades que eles dão, principalmente quando estão no regime de home office, que cresceu substancialmente nos últimos 2 anos por causa da pandemia. E aí é importante que vocês façam internamente algumas perguntas sobre o status, né, de proteção que vocês têm nas suas empresas. Né? Quais são os tipos de ataques que ela suportaria? Que vulnerabilidades ela possui? Vocês têm algum procedimento que deixa os seus dados mais expostos? Essas perguntas elas devem ser respondidas de forma sempre contínua, porque vocês sabem que a evolução e as mudanças, as demandas acontecem todo dia nas estruturas de vocês. É preciso que haja sempre uma análise de risco e esse risco seja identificado, para que possa permitir vocês entenderem quais são os níveis desse risco e quais controles que precisam ser implementados para buscar uma eliminação, uma diminuição dessas ameaças. Uma outra coisa que a gente analisou para vocês ficarem atualizados, né, que são as tendências em cibersegurança dos próximos anos para os profissionais de TI. Isso aí é um levantamento que a gente fez junto ao Gartner e percebam que eles enumeraram 5 itens, né? Localização dos dados, essa parte ela é muito voltada a quem tem multisites, né? Seja no Brasil ou seja mundialmente. As técnicas de computações para melhorar a privacidade, ou seja, que soluções vocês estão colocando para proteger as informações, proteger a computação, o sistema de vocês. Governança de IA, houve um crescimento absurdo, né, de implementação de soluções com inteligência artificial, e é preciso gerenciar isso de forma muito precisa, contínua, profunda. A questão também da controle da privacidade dos dados dos seus clientes e usuários de forma centralizada. E o advento de quem ainda não foi para a nuvem, ir para a nuvem, mesmo que mantenha uma estrutura local de processamento. Só que tem algumas informações adicionais que a gente passa a respeito dessa localização, né? Nós sabemos que muitas empresas têm armazenamentos em diversos locais, e é preciso ter soluções que possam gerenciar isso de forma unificada. As técnicas que precisam ser feitas para poder você proteger essa sua computação, né, e melhorar a privacidade. E aí, finalizando, eu queria mostrar para vocês que a Coptec, ela possui um rol de serviços que pode ajudar vocês a aumentar o nível de proteção da sua infraestrutura, dos seus dados, sejam eles on-premise ou sejam eles em nuvem. Esses principais serviços, que são análise, consultoria, suporte de segurança, requisitos, identificação de requisitos de segurança, definição de uma arquitetura segura, definição de uma segurança ou em conformidade com as leis, revisão de código de aplicações para quem tem fábrica de software própria ou desenvolve alguma aplicação local, as investigações de vulnerabilidade na infraestrutura, fazermos teste de penetração simulado e, por último, a gestão da vulnerabilidade como um todo. Então, fica para vocês aí que nós não só fornecemos soluções junto com nossos parceiros, mas oferecemos também serviços de implementação e de diagnóstico dos níveis de segurança que a empresa tem, oferecendo as melhores soluções. Finalmente, a gente vai agora mostrar para vocês como a Kaspersky pode ajudar vocês em algumas características de redução de custos com a segurança. Eu vou chamar agora o nosso palestrante, que é o Lucas Rodrigues, para ele dar uma continuidade, para ele continuar com a apresentação. Muito obrigado a vocês.
Bom dia, pessoal. Me apresentando, me chamo Lucas Rodrigues, sou um dos pré-vendas da Kaspersky aqui para o Brasil. Bom dia. Bom dia. E a gente veio trazer aqui um pouco do que a gente está se propondo com esse portfólio já pensado para o mundo em cloud. Quais são os desafios? Vou falar um pouco aqui da temática. Pode ser que surjam algumas semelhanças com a necessidade de vocês no dia a dia. E, eventualmente, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem aí no chat. A gente, posteriormente, faz a resposta de tudo. Ou, eventualmente, seja algo, uma dúvida muito pontual, eventualmente, a gente pode conversar em um outro fórum, né, diretamente com vocês, tá? Fiquem à vontade. Vou começar a minha apresentação aqui, só um instantinho. Bom, acredito que alguns de vocês já devam ser clientes Kaspersky, ou eventualmente já conhecem as nossas soluções, e talvez muitos ainda não tenham ciência do que a gente tem hoje para propor nesse cenário 100% em cloud, o que a gente trouxe de novidade para esse ambiente. Bom, trazendo um ponto de atenção, a gente sabe que muitas das companhias, e isso não é uma responsabilidade efetivamente só do time de TI, mas muitas vezes da área de negócio, entende como cibersegurança como um custo. E, eventualmente, a gente pode ter aquela abordagem, somos pequenos demais para determinada ação, ou isso não vai acontecer com a gente, ou, eventualmente, isso é coisa que só uma determinada empresa de tal nível pode ter, como que a gente poderia criar um ponto, não vou gastar com essa estratégia de cibersegurança. Como o Jorge apresentou ali, a gente tem números de mercado mostrando que essa realidade tem mudado. Obviamente, muitas dessas empresas mudaram no quesito na dor mesmo, então sofrendo ataques, ou sendo vítimas de campanhas já direcionadas. Então, isso não é uma realidade que a Kaspersky quer para os clientes, principalmente do Brasil. E é um ponto que a gente trouxe aqui alguns números para a gente trazer essa problemática para a discussão aqui com vocês hoje. Bom, se a gente vai trazer um ponto para a área de TI, hoje os desafios, quando a gente fala de um profissional de TI dentro de qualquer companhia, muitas vezes é sobrecarga. Então, o profissional de TI ele não tem a responsabilidade exclusivamente com cibersegurança. Ele tem as rotinas administrativas que ele toma dentro da companhia, eventualmente ele cuida de outras áreas além de cibersegurança, ele cuida de redes, data center. Então, eventualmente, a gente tem esse cenário, não sei se é a realidade de todos vocês, mas isso é uma constante aqui no Brasil, a gente encontra muito isso, além dos outros artifícios que a gente já tinha mencionado anteriormente, orçamento apertado, enfim, o Brasil, a gente tem esse padrão de fazer muito com pouco. Então, essa solução foi pensada muito nesse cenário para ver como a gente consegue proteger ao máximo o cliente, ou trazer um máximo nível de proteção contra a cibersegurança, criando um custo factível com a realidade do nosso mercado. Então, hoje a gente tem a questão também da movimentação de mercado extremamente aquecido, então não necessariamente você vai ter sempre um profissional direcionado à cibersegurança, a gente sabe que a gente hoje vive uma realidade de turnover absurda, então, eventualmente as pessoas não passam mais períodos longos de tempo dentro das mesmas companhias, então até essa rotatividade a gente trouxe para dentro desse ambiente para ver como que a gente conseguiria equalizar esses fatores para trazer uma melhor experiência quanto à cibersegurança para as companhias. Tá? Bom, isso como eu tinha mencionado, é o jogo que a gente está no dia a dia. Então, são várias variáveis que estão ali dentro do nosso ambiente e a gente, como profissional de TI, tem que equilibrar todas elas para vencer esse jogo. Então, uma temática mais lúdica aqui, né? A gente traz um aspecto de um joguinho, mas isso transfere muito a nossa realidade ao ponto do que a gente tem dentro do nosso ambiente, e a gente tem que lidar com essas variáveis a todo momento, porque eventualmente quando a gente é vítima de um ataque, as pessoas querem sempre o resultado daquilo ou a ação efetiva, mas não se preocupam com antes. Então é um ponto que a gente tenta trazer para essa discussão. Bom, o que a gente permite, o que a gente quer trazer hoje com essa solução em cloud? A forma de proteção bem rápida e implementação também muito rápida. Então, a gente sabe que hoje o tempo de implementação é um fator determinante em qualquer solução, tanto para a sua adoção. Eu sou uma pessoa que particularmente acredito bastante em adoção das soluções. Então, muitas vezes, você pode ser vítima em virtude de uma má configuração de um produto, ou algo nesse sentido. A gente tem que tomar esse cuidado. Mas, eventualmente, você precisa que a solução seja de certa maneira, já intuitiva. Ou que ela te
te guiem de determinada forma na criação disso da forma mais rápida possível e eficiente. A gente tem a questão do tempo. Então, como eu tinha mencionado, a realidade de muitos profissionais de TI, eles são multitarefas, né? Eles têm várias funções, cada hora ele está com um chapeuzinho, uma hora ele está com um chapeuzinho da área de redes, outro de data center, uma hora ele está lá junto à área de compras defendendo um projeto, junto à diretoria. Então, ele faz desde o trabalho técnico, efetivamente, até o trabalho executivo. A gente tem a questão da tranquilidade e da velocidade hoje do nosso mercado. Então, tanto a parte de mercado, hoje quando a gente fala, o home office se tornou uma matriz, né, algo que dificilmente hoje vai embora, então você já não tem mais aquele controle efetivo sobre onde o seu usuário está, como que eu consigo ter uma política efetiva de cibersegurança com esse cara trabalhando remotamente, trabalhando no aeroporto, trabalhando no hotel, enfim, e como que eu trago isso de uma forma mais tranquila, ao ponto de vocês poderem descansar à noite, sabendo que o ambiente de vocês está minimamente seguro quanto a ataques relacionados à cibersegurança. Bom, a Caspes se propôs a ter uma única solução para todas as necessidades de TI. Então, hoje, e essas necessidades de TI são relacionadas ao nosso endpoint, nós temos algumas soluções relacionadas à administração também, que podem trazer, quando a gente fala de tanto a redução de custos, enfim, várias vantagens na utilização do dia a dia, eventualmente da gente poder apoiar vocês em outros setores, talvez que hoje vocês não possuem uma solução efetiva, ou eventualmente utilizam uma outra solução, ao ponto de reduzir o número de soluções existentes dentro do ambiente de vocês. Como vocês bem sabem, nós atendemos basicamente todos nessa solução em cloud, a gente atende as seguintes plataformas: Windows, Mac, plataformas mobile, e temos uma integração bastante interessante com o Nuvem Office 365, que eu vou ao decorrer da apresentação aqui, vou entrar mais nesse detalhe. Tá? Toda essa solução ela é feita, a gestão dela em cloud, então vocês não teriam custos efetivos com nenhum servidor dentro do ambiente de vocês, ou adequação do ambiente de rede, algo nesse sentido. Fica tudo sob a responsabilidade da Caspes. Então, basicamente, a gente garante a disponibilidade desse ambiente, eventualmente as manutenções, atualizações são todas feitas a critério da Caspes, que vocês vão ter o controle apenas da administração do que for pertinente ali ao dia a dia de vocês, mas basicamente toda a parte mais burocrática, o que traria uma carga de trabalho maior, a Caspes que se responsabiliza. Então, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui sobre a questão de controle em nuvem. A gente já tem uma questão sobre Shadow IT, serviços em SaaS, efetivamente, serviços que você já possui em nuvens. A gente tem um controle efetivo sobre isso. A gente chama ele de Cloud Discovery, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe na sequência. Bom, como que essa solução é rápida na sua implementação? Hoje a gente estima em torno de 15 minutos para a implementação, desde o momento onde eu entrei no meu portal, fiz o registro da minha conta, apliquei minha licença, ser gerenciada, e gerei um patch, uma política mínima de segurança, onde ele já vai me orientar sobre as melhores práticas, e apliquei isso em uma máquina. Então, o processo de implementação acaba sendo bastante rápido quanto à sua primeira utilização. Eventualmente, você vai ter N fatores ali que você pode criar regras mais customizadas para um determinado grupo ou não, mas o processo inicial de implementação, ele é bastante tranquilo e indolor. Então, eventualmente, até quanto a questões, por exemplo, assim, a máquina que eu vou instalar, eu vou ter que fazer um acesso remoto nela, algo nesse sentido. Não há necessidade, tá? A gente consegue englobar algumas funcionalidades ali, como password, usuário e senha do administrador, um link de conexão efetivo, onde a pessoa clica, aquilo faz a instalação automatizada, está armazenado dentro daquele batch, a senha de administrador da máquina, faz aquela instalação automatizada. Então, é um processo bastante indolor e rápido na sua utilização, até porque ele já tem algumas recomendações dentro da plataforma. Bom, relacionado a funcionalidades, tá? Quando a gente fala de proteção, hoje a Kaspersky é muito reconhecida no mercado na questão de detecção. Nós somos o vendor de cibersegurança não só para cliente final, mas para outros fabricantes de cibersegurança, quando a gente fala de threat intelligence, então de inteligência efetivamente sobre ameaças. As funcionalidades básicas que você já conhece no nosso CPP são mantidas nessa solução. Então, tudo que você já está acostumado hoje
no portfólio do Casb. No Casb você pode ter dentro desse ambiente. Obviamente, cada nível dele vai ter uma questão quanto às funcionalidades, mas depois a gente entra no detalhe ali quanto à comparação entre os níveis que eles possuem. Hoje são 3 níveis para vocês entenderem, tá? É o nosso Standard, a gente tem o Casb Cloud Plus e tem o Pro. O que a gente ganha demais nesse controle? O que traz mais facilidade nessa parte de gerenciamento e controle, né? Onde você está saindo apenas da esfera de proteção e estou entrando num ponto mais relacionado ao meu dia a dia. Então, as funcionalidades de Cloud Discovery é um padrão em todas as nossas soluções aqui de cloud. O que eu ganho com o Cloud Discovery? Efetivamente descobrir quais são os serviços em cloud que o meu usuário está interagindo. Então, sejam redes sociais, sejam arquivos de file share, sejam determinadas funções que ele utiliza no dia a dia, e você começa a ter essa visibilidade de utilização, tanto para coibir ou muitas vezes dinamizar quais usuários podem ter acesso a determinados serviços. Isso é feito de forma transparente. A gente tem uma proteção avançada para Microsoft Office 365. Então, há uma integração hoje para a nuvem de Office 365, onde a gente ganha vários cenários ali, que eu vou entrar no detalhe um pouco mais para frente, mas que podem trazer bastante benefícios no dia a dia de operação de vocês. Parte de Data Discovery. Então, essa parte de descoberta dos dados, o que estão interagindo, o que o meu usuário está compartilhando, onde ele está escrevendo, essa parte de comunicação de dados em nuvem, seja de uma mensagem de Teams, ou seja algo que ele movimentou da minha nuvem do Office 365 para uma rede social, algo desse tipo. A gente consegue ter esse controle também aqui. Além do que vocês já estão habituados, quanto controle de dispositivos, controle de aplicativos, gerenciamento de patches. A gente sabe que o cenário de cibersegurança é bastante hostil, mas se a gente faz uma métrica comparando o mercado hoje, dificilmente uma companhia, a probabilidade de uma companhia ser vítima de um day zero hoje, ela é muito pequena. Então, ela não é inexistente, obviamente, quando a gente fala de cibersegurança, mas ela é muito pequena. Então, a probabilidade, a tendência que a gente vê de mercado é a utilização de brechas já conhecidas, ou que não foram, ou eventualmente exploração de novas vulnerabilidades, onde as pessoas ainda estão naquele processo de correção dos patches, versões de OS, algo nesse sentido. Então, os atacantes exploram, exemplificando, uma determinada fabricante, de alguma solução que vocês têm no mente de vocês, gerou um alerta sobre uma vulnerabilidade no dia 21 de setembro. Perfeito? A gente observa que os 3 meses subsequentes àquilo vão ter um acréscimo das tentativas de ataques ou exploração daquela vulnerabilidade relacionada àquele ponto específico. Então, o controle dessas vulnerabilidades, como que eu corrijo os patches, como que eu atualizo o meu ambiente, né, a preocupação com esse ponto é algo determinante em qualquer estratégia de cibersegurança. Para esse momento também aqui de soluções em cloud, a gente consegue ter ainda a questão da criptografia. Em cloud especificamente, a gente não tem a criptografia Kaspersky própria, mas a gente consegue armazenar as chaves BitLocker para um ambiente Microsoft ou FileVault para um ambiente macOS. Isso é um ponto bastante interessante, que a gente traz um nível maior de criteriosidade sobre o ambiente de criptografia de dados. Então, você consegue armazenar essas chaves conforme cada usuário de forma bem tranquila. Então, eventualmente, se o usuário esqueceu a senha do BitLocker ou algo nesse sentido, não é um processo tão moroso para vocês, tá? Parte de segurança móvel também está presente aqui. Então, nós temos hoje um antivírus para mobile, tanto para ambiente iOS quanto para ambiente Android. Ele vai dar um controle específico quanto a gerenciamento de senhas, obrigatoriedade, consegue criar bons hábitos no teu usuário ao ponto de exigir o acesso sempre por senha, o Face ID, algo nesse sentido. Controle de recursos de navegação, e a gente tem alguns recursos anti-roubo também, que seja desde o controle e verificação do dispositivo, bloqueio, a eventualmente o reset dele, reset de fábrica do aparelho. Por que o reset de fábrica do aparelho pode ser interessante dependendo da estratégia? Quando a gente fala de cibersegurança, muitas vezes o valor do determinado dispositivo que veio a ser furtado, ele é muito inferior à informação que pode estar contida nele. Então, a informação contida de um diretor, de um executivo de uma determinada companhia, podem existir hoje informações criteriosas ao negócio da companhia, ou eventualmente
informações que não podem, de critério muito alto, né, que não poderiam ser publicadas ao mercado de qualquer forma. Então, assim, esse critério de informação é a possibilidade de você resetar um telefone remotamente, ao ponto de zerar ele a fim de garantir que a informação não foi vazada, pode ser uma última estratégia, né, para garantir que nada dos seus dados da companhia foram vazados, e obviamente não impactar o negócio de vocês. Bom, como eu tinha mencionado, né, me delonguei um pouco ali, mas a questão dos gerenciamentos de patches vem muito reforçado a isso. Então, essas atualizações são feitas de forma remota e de forma agendada. O usuário vai receber pop-ups ali, referente às atualizações que estão sendo feitas, e você consegue controlar tanto que aquilo seja feito de forma por cadência, então ele vai receber 3 alertas até efetivamente a máquina ser reiniciada, caso seja necessário, em virtude daquela atualização. Eventualmente você pode fazer isso de forma compulsória, ao ponto que ele não consiga mais dar um postpoint na determinada vulnerabilidade, na determinada atualização, impedindo. Né? O gerenciamento de criptografia, a gente utiliza esses pontos relacionados aos dispositivos já presentes hoje, tanto para o ambiente Microsoft quanto para o ambiente macOS, mas a gente traz uma facilidade na parte da gestão dessas chaves. Então, esse é outro ponto também interessante. Outro fator determinante que a gente traz também nessa solução, a gente tem disponível em um dos módulos dessa solução em cloud, caso vocês optem por ele, é a solução de EDR. Não sei se todo mundo tem bem claro hoje o que um EDR faz. O mercado muitas vezes deturba muito esses termos, mas um EDR efetivamente vai ser um auxiliador em cima do seu EPP, do seu anti-malware, do seu antivírus, que ele vai tomar ações proativas em cima de determinadas vulnerabilidades ao ponto que ele entender como ameaças eminentes ali dentro do ambiente. O EDR ele se torna, se a gente pensa com a cabeça de um atacante, né, de um hacker especificamente, ele entende como funciona a dinâmica de um endpoint, ou de uma proteção de endpoint, e ele vai tentar maneiras ou tentativas de ataque ao ponto que ele não seja descoberto. Essas tentativas podem ser das seguintes maneiras, desde muitas vezes do roubo de uma credencial válida dentro do teu ambiente, e a partir dessa credencial válida ele começa a movimentação lateral dentro do teu ambiente, como ele também pode entender um arquivo, um ataque sem arquivo, algo bem mais sofisticado. Então o EDR ele faz correlação dos dados efetivamente, ele pega um módulo de IDS para movimentação lateral, pega alguns itens mais técnicos que o EPP muitas vezes trata, mas não os correlaciona. E a gente tem a possibilidade de ação e resposta automatizada em cima desses itens. Então, um usuário trabalhando de forma suspeita, tentando acessar um determinado servidor e editando registros de máquina, vamos bloquear aquele cara de rede proativamente, ao ponto para uma avaliação posterior a gente entender se aquele acesso foi legítimo ou eventualmente aquilo a gente estava com um ataque iminente. Então esse é um controle que o EDR faz sobre esses pontos. Obviamente aqui a gente não está trabalhando apenas em assinatura e análise de comportamento como a gente já possui no nosso EPP, mas a gente está trabalhando num ponto a mais que é correlação de dados e ação e resposta automatizada em cima desses incidentes. Bom, a parte dos dispositivos móveis, como eu tinha mencionado, então a questão do gerenciamento de senhas, para a gente forçar o usuário a utilizar os bloqueios de tela, seja por Face ID ou eventualmente por senha, proteção em tempo real contra vírus maliciosos, campanhas de phishing. Então hoje a gente tem feito essa vertente. Os phishings não vêm necessariamente só por e-mails. A gente sabe, o mercado tem vários casos aí recentes, muitos descobertos até pela própria Kaspersky, quanto a falsos 0800, pessoas passando, mandando os SMS com links direcionados, onde eventualmente fala que a pessoa fez uma determinada compra de um valor considerável em alguma empresa. Então, eles tentam, com essas técnicas de phishing, diminuir o nível critério técnico das pessoas quanto à informação contida, a ponto que elas sejam vítimas do golpe. Então, eles chegaram ao nível de ter um 0800, onde você liga, é atendido por um atendente super cordial, está uma série de informações. Então, a gente tem esse controle hoje, e a gente consegue dinamizar isso, proteger ativamente os seus usuários quanto a isso.
Para a parte de Android, a gente consegue ter um controle bastante apurado de aplicativos, assim como controle de recursos, ao ponto de ter controle desde controle de câmera, teclado, microfone, enfim, alarmes sonoros. Então, você consegue até a possibilidade de emitir um alerta sonoro caso o telefone tenha sido roubado, como a gente tinha mencionado, a questão da limpeza dos dados. Então, hoje é possível, tanto para ambiente Android ou iOS, de fazer um factory reset no aparelho e garantir que nenhum dado foi vazado do mesmo. Bom, perfis de segurança, tá? Hoje a gente pode ter um perfil de segurança personalizado para cada usuário ou grupo de usuários. Esses perfis, eles servem para quê? Para você dinamizar funcionalidades quanto ao grupo. Entendam que dentro da companhia, um perfil de uma área de RH é totalmente diferente do perfil de uma área de TI quanto a aplicativos e funcionalidades. Então, eventualmente, se você quer uma política menos restritiva para um usuário de TI, em um determinado ponto, por exemplo, assim, quanto um application control, um acesso serial, você consegue ter esse controle granular dentro da solução. Bom, Kaspersky é muito boa em relatórios. Então, eventualmente, a criação de relatórios quanto ao ambiente de vocês, sobre falhas existentes, patches de atualização, versões de softwares atualizados, você consegue fazer até alguns relacionamentos quanto à gestão do seu próprio parque, quanto à funcionalidade de softwares específicos. A gente tem essa possibilidade hoje desses relatórios já dinamizados dentro do próprio ambiente, e eventualmente você consegue levar isso dentro da companhia para trazer essa problemática, né, onde você consegue justificar muitas vezes a solução. No último mês conseguimos coibir ou fizemos a atualização de X endpoints contra determinadas funcionalidades. Estatisticamente poderíamos ter evitado X ataques. Vocês conseguem trabalhar com esses dados hoje de forma bastante ativa. A questão do Shadow IT é outro ponto também que a gente se preocupa muito quando a gente fala de ambiente em cloud. Então, hoje os usuários, a gente sabe que o usuário é o ponto mais fraco em qualquer estratégia de cibersegurança. Então, em virtude disso, a gente observa no mercado empresas muitas vezes com orçamento na casa de milhões quanto à cibersegurança, ou eventualmente são empresas que são digitais, né? São aplicativos ou só possuem um serviço no mundo digital. Obviamente, o meio de comunicação e rentabilidade delas é a tecnologia. Então, elas têm um orçamento na casa de milhões para cibersegurança e, mesmo assim, elas são vítimas de ataque. O usuário ainda é o ponto mais crítico em qualquer estratégia de cibersegurança, seja por falta de informação ou muitas vezes por falta de controle do TI sobre as atividades dele. Então, essa questão do Shadow IT é uma monitoração ativa sobre a correlação de informações que cada usuário está utilizando no ambiente. A gente consegue ter esse controle quanto às mídias sociais, quais serviços eles estão utilizando na cloud, a fim de ter esse controle proativo e o TI ter essa visibilidade sobre o que ele está navegando e, obviamente, criar um perfil sobre isso. Então, assim, você pode fazer uma análise, você tem relatórios, esse ponto quando a gente tem do Cloud Discovery, você pode criar planos de ações, tanto conforme um perfil de usuários, e aí você pode tomar ações posteriores daquilo, seja a educação ativa desses usuários quanto ao controle de informação, o bloqueio de determinado grupo quanto a determinados serviços, ou, eventualmente, a restrição desses serviços. Então, você consegue ter esse controle bem granular e essa visibilidade com o Cloud Discovery, que acaba sendo um dos diferenciais quando a gente compara até mesmo as nossas soluções on-premises hoje dentro da Kaspersky. Bom, ele te traz isso de uma forma bastante lúdica, ele te traz relatórios e widgets a todo momento sobre o ponto e o nível de risco quanto a cada usuário ou informação ou serviço que ele acessou. Ele tem várias subsegmentações, tá? Aqui no nosso slide, isso aqui está em inglês, tá? Mas não se preocupem, toda a plataforma é em português, então vocês não teriam nenhum problema quanto à linguagem ou algum sentido, tá? Aqui foi só um slide de exemplo, mas toda a nossa plataforma já está traduzida em português. Bom, como que a gente tem esse controle também, e aí aqui entrando na parte de integração com a nuvem de Office 365 sobre os dados confidenciais. A gente tem hoje no mercado várias ferramentas que se propõem a ser um DLP, mas eventualmente a gente sabe que um DLP tem um custo bastante elevado, qualquer solução de DLP, e eventualmente a gente tem a questão relacionada às informações presentes. Então, muitas vezes, as informações
não tem um controle ativo, ou você não tem uma política muito clara sobre o nível de criticidade de cada arquivo, ou algo nesse sentido, ou usuário específico quanto àquilo. Quando a gente fala de DLP, a Kaspersky se propõe aqui a um DLP que a gente chama de um DLP para navegação. Então a gente teve o controle e o cuidado de ativamente utilizar o que está sendo visto na tua nuvem do Office 365, entender a correlação desses dados e usuários. Então, eventualmente, um usuário que tenta publicar um Excel com dados de cliente, pode ter desde cartão de crédito, a gente já tem algumas documentações específicas, a gente identifica padrão de documentação alemã, italiano e americano, a gente já está identificando na plataforma, a gente tem trabalhado também para inserir novos padrões, tá? A gente tem um roadmap quanto a isso. Isso é um outro ponto super interessante quanto a uma solução de 100% em cloud, tá, pessoal? Ela está em constante evolução e melhoria. Então, necessariamente, a solução que você contratar hoje, você, exemplo, contrata a solução por 3 anos, eu posso te garantir que no final desse teu contrato, ela vai ter evoluído bastante quanto a recursos e funcionalidades, sem você ter que mudar de licenciamento ou algo nesse sentido. Porque ela tem a gente tem essa constante preocupação com a adequação dessas informações. Então, quando a gente fala de DLP, a gente tem sempre esse ponto sobre a detecção do risco, perda de dados, como aquilo foi compartilhado e quem foi eventualmente o usuário. Mas a gente tem a questão também sobre o quanto que custa eu investir hoje num DLP, o quanto que isso me retornaria financeiramente, ou eu preciso nesse momento investir numa solução de DLP. A gente sabe que tem N questões quanto ao LGPD batendo na nossa porta, isso é uma realidade eminente, mas eventualmente a questão de boa prática acaba nos auxiliando de maneira muito mais eficiente do que efetivamente só uma solução de DLP. Então, com isso, a Kaspersky fez uma integração bastante interessante com o Office 365, ao ponto de a gente conseguir ativamente monitorar tudo que está dentro da tua nuvem do Office 365 e, eventualmente, o vazamento desses dados que estão sendo monitorados dentro da tua nuvem do Office 365 serem alertados dentro da plataforma. Então, informações contidas, por exemplo, assim, que a gente está trazendo um número relacionado ao número de cartão de crédito, mas a gente já tem vários padrões ali relacionados à solução e a gente está trabalhando ativamente para melhorar esses pontos, ao ponto de você já ter um DLP para navegação. Então, eventualmente, você já tem uma funcionalidade inicial de um DLP dentro de uma solução dessa, sem ter que adquirir uma solução de DLP. Então, você já começa a ter um teste degustativo ali quanto a esses pontos, tá? Bom, as nossas integrações quanto ao Office 365 são bastante grandes, não só relacionado à parte da nuvem, mas também Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive. A gente consegue ter esse controle na minha solução, no meu módulo Plus e Pro, ao ponto onde a gente consegue ter algumas ações efetivas sobre phishing avançado, roubo de credencial. A gente sabe que hoje MFA é uma vertente onde os clientes sempre são orientados a ter MFA, mas muitas vezes a gente entra naquela barreira burocrática. A companhia não deu um aparelho celular para o usuário, ele tem o direito de não instalar aquilo no aparelho pessoal dele. A gente tem sempre esse controle efetivo. Essa entra nessa questão da burocracia. Aqui a gente consegue ter alguns módulos mais sofisticados quanto à proteção de vazamento de credencial, onde a gente consegue trabalhar, tá? Tem uma dúvida no chat aqui do Anthony. A aplicação da Kaspersky com todas as funções de segurança aplicada pode sobrecarregar um computador de menos potente ou um determinado dispositivo móvel? Não, a gente tem esse controle efetivo. Obviamente a gente tem o standard ali, né, do que a gente considera de minimamente recurso para a máquina, mas eventualmente a gente não gera nenhum decréscimo de performance evidente assim, para a aplicação do usuário. Inclusive a Kaspersky, até na questão de B2C, por exemplo, na nossa parte de consumidor final, a gente é um dos softwares mais bem reconhecidos quanto a essas questões de atrasos de latência, mundo gamer, né, onde as pessoas jogam muito aí na era digital, a parte de performance acaba sendo bastante necessária, e a gente é uma das poucas soluções que tem esse controle relacionado à performance bastante aguçado. Então, se você atende minimamente os recursos necessários para a solução de performance, ela vai performar com bastante tranquilidade no teu ambiente. Bom, seguindo aqui. Falando do EDR, tá? E é o ponto onde eu tinha mencionado sobre as funcionalidades
Então, o EDR ele já começa a ter tanto a visibilidade de análise de causa raiz, e a gente já começa a ter um ponto específico sobre ameaças, que a gente chama de ameaças evasivas. Então, o ponto onde o usuário é vítima de um ataque muito bem evoluído, ao ponto que onde ele vai tentar de N maneiras burlar o anti-malware, né, o antivírus presente na máquina do usuário. Então ele torna a detecção dele bastante difícil. Muitas vezes a gente correlaciona, né, a solução de EDR, ela utiliza módulos do nosso EPP, por exemplo, análise de comportamento, exploit prevention, que a gente chama, o mercado chama muitas vezes de virtual patching, enfim, mas a gente começa a correlacionar esses dados tomando uma ação e resposta. Então, se a gente faz uma análise ao mundo real, ele utiliza a inteligência artificial também para fazer essa análise. Então, ele entende que o comportamento de um usuário, que muitas vezes é legítimo, mas o comportamento dele é estranho. Então, se a gente faz uma correlação ao mundo real, 2 pessoas numa moto numa rua escura e você sozinho caminhando, provavelmente você vai ser assaltado. Então, como que a gente consegue criar uma metodologia ativa em cima desse ambiente? A solução de EDR entra nesse sentido. Quando a gente fala na solução de EDR, a gente não está mais se baseando apenas em análise de comportamento e assinatura como um antivírus de segunda geração se propõe. A gente já está começando a falar da parte de análise e resposta ativa. Então, seja o bloqueio daquela máquina em rede, seja análise forense, a ponto de identificar quais foram os processos, de onde que aquele ataque partiu, quais foram os arquivos e processos que ele tentou relacionamento, seja editar um registro do lado do teu Windows, ou tentar iniciar um novo processo, ou buscar na internet um determinado arquivo. Quando a gente fala, por exemplo, de um ransomware, né, a gente entende que um ransomware hoje sofisticado, ele entra dentro do ambiente do cliente com um ataque muitas vezes sem arquivo. Então ele entra um fragmento no script, onde aquele fragmento é executado em X tempo, e ele tenta, eu já tive um exemplo num cliente onde ele tinha um ransomware sem arquivo presente dentro do ambiente dele, e ele acabou não sendo vítima por um bloqueio da rede de firewall, daquela rede específica que aquela máquina fazia parte, que não tinha acesso à internet. Mas para vocês entenderem, aquele script que não era detectável pela solução de IPP que ele possuía, fazia uma conexão com um host que faria a criptografia das máquinas. Esse host, inclusive, já era conhecido da inteligência da Kaspersky, então já era tido como malicioso. A partir do momento que a gente fez essa POC da solução GDR, ele identificou esse comportamento desse script que, a princípio, utilizava, ele estava presente dentro de um acesso, uma aplicação legítima, né? Ele conseguiu editar uma aplicação legítima da Microsoft, e a gente bloqueou aquilo ativamente. Então, a partir do momento que a gente fez a desinfecção avançada, a gente conseguiu coibir a remoção daquele cara. Mas esse é um ponto onde uma ameaça sofisticada, ela vai tentar atingir teu ambiente de forma bem tranquila. Muitas vezes ela pode estar ali há 6 meses, 1 ano, até ela chegar num ponto efetivo. O que é esse ponto efetivo? Imaginem que em algum momento ele ia fazer uma manutenção no firewall dele, ou ia movimentar aquela máquina para uma política específica onde não teria esse controle, e aí ele seria a vítima do ataque. Então, esse controle de análise de comportamento, mais ação e resposta efetiva é um grande diferencial hoje, e a gente tem essa possibilidade de ter essa solução mais avançada de EDR também no nosso portfólio em cloud. Tanto o ponto que a gente tinha falado sobre as ações e respostas, né, a gente começa a trabalhar, vocês já devem ter visto bastante desse terminologia, IOC, que é o índice de comprometimento. Então a gente já trabalha em cima de hash de arquivo, tanto com a prevenção de execução de determinado arquivo, a gente mantém esses arquivos em quarentena, a gente verifica áreas críticas da máquina, todo esse controle específico automatizado em cima da solução. Bom, quando a gente fala de superfície de ataque, isso são funcionalidades que já estão presentes no nosso ponto de entrada, mas se a gente põe quanto ao usuário, sempre a gente vai ter que ter um controle ativo de aplicativos, controle de navegação web, controle dos dispositivos e adaptativos de anomalias, que é justamente onde entra a parte de machine learning, onde ele começa a entender o comportamento dos ativos ou softwares existentes dentro da máquina, ou conexões que a máquina vem fazer. Tudo isso aqui já está presente no meu endpoint, mas o EDR ele traz um ponto a mais sobre isso. Bom, um ponto também interessante, quando pode ser englobado nessa solução,
no pacote dela Pro. Eu já vou mostrar as diferenças delas ali lado a lado para a gente mostrar o que você ganha com cada pacote. Mas a Kaspersky também tem a preocupação com o desenvolvimento do seu time hoje. Então, se você adquire o nosso pacote Pro, e aí pode ser mais um ponto também de redução de custos, enfim, a gente tem um treinamento focado no time de cibersegurança, ou eventualmente no teu time de TI, onde são treinamentos técnicos, mas eles têm um conteúdo programático bastante interessante, é um e-learning efetivo, onde você consegue aprender bastante coisa, não só não especificamente quanto a nossa solução, mas quanto às boas práticas de mercado e estratégias de cibersegurança. Então, isso aqui é um treinamento agnóstico, obviamente pode conter algumas informações sobre os nossos produtos, mas eventualmente o foco dele é desenvolvimento interpessoal do seu time. Bom, a Kaspersky é amplamente reconhecida aí quanto a várias normativas de melhores práticas de cibersegurança. Aqui a gente trouxe do National Cybersecurity Center do Reino Unido, os pontos que a gente atende, já com o nosso produto que eles entendem como vitais aí numa estratégia de cibersegurança. Então, isso é mais uma consolidação das nossas ações e recursos presentes na nossa solução versus no mercado, tá? Parte de desenvolvimento disso no nosso mercado, nosso produto é amplamente testado hoje. A gente tem várias, quanto a V-teste especificamente, a gente tem vários números presentes bastante interessantes. O Kaspersky, para vocês terem ideia, nos últimos 3 anos conseguiu efetividade de 100% contra ataque a ransomware. Quando a gente fala de mundo de cibersegurança, 100% é algo muitas vezes utópico, mas a gente conseguiu chegar a algo muito próximo disso. Então, isso é outro ponto interessante. Todos esses segmentos aqui, esses testes independentes, nos testam com uma certa regularidade. A gente tem performado muito bem nos testes que eles aplicam ao mercado. Bom, esses são os 3 níveis do produto hoje. Então, eu tenho o CAS Cloud, que ele já traz ali os recursos de segurança que eu trouxe aqui para a nossa discussão, assim como o Shadow IT. O que a gente recomenda hoje, né, que seria o melhor custo-benefício, que é o Cloud Plus. Então, ele já traz alguns recursos relacionados à nuvem do Office 365, bloqueio de nuvem. Esse bloqueio de nuvem não é só serviço Microsoft, tá? Pode ser serviços dentro da AWS, serviços Google, enfim, fica a teu critério. Você já começa a ter análise de causa-raiz dos incidentes, então acaba sendo quase como um preview do EDR, ele já começa a trazer uma visibilidade maior sobre os incidentes, e eventualmente a gente tem o Pro. Aí o Pro, ele já ele sobe consideravelmente o nível de cibersegurança, né? A gente já tem a nossa solução de EDR ativa aqui, o controle adaptativo de anomalias é bastante evoluído, então aqui a gente já tem a parte de inteligência artificial bem evoluída com relação a esses dados, e a gente tem aquele ponto que seria o bônus ali para desenvolvimento do seu time, que é o CITO, que é o treinamento para o teu time técnico. Como que funciona o licenciamento disso? A licença aqui é feita por usuário, não por máquina, como nossa solução tradicional, onde cada usuário licencia uma máquina e 2 dispositivos móveis. Essa máquina pode ser tanto computador como servidor, e a gente tem, conforme você vai subindo aqui, você vai ganhando proteções, por exemplo, né? No Cloud Plus que você ganha para Office 365, a gente tem um fatorial aqui de 1.5 quanto à quantidade de usuários. E no Cloud Pro, a gente ainda tem a questão, né, do CITO presente. Então, vamos fazer uma analogia. Se eu comprar 100 licenças do meu nível Pro, né, que é o meu nível mais alto, eu protegeria 100 computadores ou servidores de arquivo, 200 dispositivos móveis, 150 caixas de correio de usuário do Office 365 e ganhei os treinamentos do CITO. Então, esse é um ponto bastante interessante quanto aos benefícios presentes, tá? Então, tanto confabulando aqui, né, a gente ainda tem a questão das reduções de custos, de não ter investimento quanto a software, hardware presente dentro da mente de vocês não terem paradas desprogramadas ou terem um controle efetivo sobre a disponibilidade desse serviço. Tudo isso fica a controle da Kaspersky, assim como a metodologia de fácil implementação e controle dos serviços em cloud que o teu usuário interage, ou muitas vezes da tua nuvem do Office 365. Bom, a interface é totalmente otimizada, então a gente tem um controle bastante grande quanto à utilização, é algo fácil de ser utilizado, então dificilmente vocês vão ter ela muito interativa, então dificilmente vocês vão ter dificuldade quanto à utilização do produto. Ela torna a adoção dela bastante simples e prática, tá? Bom,
para finalizar aqui, aqui é a matriz de compatibilidade quanto à funcionalidade e recurso de cada versão. Tá? Depois a gente pode compartilhar isso com vocês, não teria nenhum problema quanto a isso. Mas aqui é o nosso produto de entrada, que é o Cloud, o Security Cloud, que ele traz uma proteção bastante ativa, mas ele é um serviço, o que a gente entende como o mínimo que você precisa ter hoje para uma estratégia ativa de cibersegurança. E aqui é quando a gente começa a trazer dos produtos mais avançados. O Cloud Plus você já ganha várias funcionalidades relacionadas à gestão do seu dia a dia, quanto a controle de web, controle de dispositivos. Então aqui já entra a parte de correção de patching, enfim, você já começa a ter várias ameaças mais, e na parte de gestão desse teu parque você consegue ter várias funcionalidades específicas. E o Cloud Pro, que é a solução completa, onde ele entra já a parte de inteligência artificial avançada e controle de ataques via bad USB, por exemplo, que você já possui, controle de aplicativos e desinfecção avançada remota, e as análises de causa raiz específicos somados ao meu treinamento de TI e solução de EDR, tá? Então hoje a gente não tem uma pergunta no chat ali do Anthony também. A gente não tem um tratamento específico quanto a uma integração ao Google Workspace como a gente tem para o Office 365. Mas eventualmente a gente consegue ter isso eu falo sobre ao ponto de controle de DLP, tá? Ali DLP para navegação, critérios e informações. Mas a gente consegue ter o controle quanto a acesso de serviços. Então, eventualmente, você pode bloquear o acesso dos teus usuários com o Cloud Discovery a serviços terceiros que não sejam relacionados a Google Workspace, a fim de coibir essa disseminação dos seus dados. Mas a gente ainda não tem um módulo tão evoluído para Google Workspace como a gente tem para Office 365, tá, Anthony? Outro ponto que eu gostaria de mencionar, tá? Hoje o nosso limite de atendimento nesse ambiente, a gente trabalha até 1.499 licenças de usuários, né, o que se transferiria ali, né, você teria 1.499 máquinas, e eventualmente aí você teria o dobro disso para endpoints móveis, e aí conforme o serviço que você escolher, o nível de serviço, você ainda ganha a questão do Office 365 incluso. Bom, tem um ponto ali que o Jorge pode ajudar, uma pergunta sobre a previsão de ata. Praticamente eu acho que o Jorge deve ter mais controle tátil disso, se já tem alguma ata disponível desse produto aí na região de vocês. Bom dia, Givanildo. Não, nós ainda não temos isto. Esse é um processo que depende muito da ATI. Está com eles lá e não sabemos ainda qual é a previsão deles startarem um processo nesse sentido. Perfeito. Bom, pessoal, se quiserem até tirarem print dessa tela aqui, fiquem à vontade, tá, para comparação das versões. Eu vou compartilhar isso com o Jorge depois, vocês podem entrar em contato com ele. A Kaspersky está à disposição, como a gente tinha mencionado, como até a questão de ransomware. Depois vocês podem acessar o blog da Kaspersky, a gente já tem vários decrypters automatizados e gratuitos lá. Então, eventualmente, tanto no caráter pessoal de vocês, às vezes algum colega, amigo, alguma empresa está passando por alguma dificuldade, tem ali um ransomware já conhecido, enfim, que a gente já tem um decryptor válido. A gente tem várias informações no nosso blog já gratuitas que podem utilizar nesse momento mais difícil, tá? Isso foi um pouco do que a gente trouxe aqui hoje sobre o produto. Eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida posterior, quiserem criar uma conversa aí num segundo momento para entender mais algum detalhe sobre alguma funcionalidade específica, a gente está à disposição, podem contatar o Jorge, e a gente pode trabalhar isso.